O pontificado de Leão XIV, inicialmente percebido como um sussurro desconcertante, um movimento tectônico quase imperceptível que reordenava o solo espiritual da Igreja de dentro para fora, começava a gerar tremores secundários de magnitude considerável. O terremoto silencioso, como alguns o apelidaram com uma mistura de temor e admiração, já não era tão silencioso. As ondas de choque de suas decisões, de seu estilo singular de pastoreio, alcançaram as fundações mais antigas e, para muitos, intocáveis do Vaticano, o Colégio Cardinalício. E ali, a resistência, antes um murmúrio contido nos corredores e sacristias, começava a tomar corpo, voz e, perigosamente, uma estratégia. A crise não eclodiu como uma tempestade de verão, ruidosa e súbita. Antes, infiltrou-se como uma umidade persistente, manchando os mármores seculares da Cúria Romana, gerando um mal-estar que se adensava a cada dia. O Papa Leão XIV, com sua recusa obstinada em habitar os palácios do poder, com suas missas despojadas de qualquer espetáculo, com suas nomeações de figuras ascéticas e desconhecidas para postos-chave, continuava seu caminho. Mas cada passo seu, cada silêncio prolongado, cada gesto que despojava a instituição de seus ornamentos temporais, era agora interpretado por um grupo crescente de cardeais, não como profecia, mas como imprudência, não como purificação, mas como desmantelamento. Estes príncipes da Igreja, homens que dedicaram décadas ao serviço da Santa Sé, muitos deles arquitetos ou guardiões zelosos das estruturas que Leão XIV parecia contornar com uma simplicidade desconcertante, começaram a se reunir. Primeiro em encontros fortuitos, depois em jantares discretos e, finalmente, em verdadeiras sessões de trabalho, onde a preocupação inicial deu lugar à análise crítica e, por fim, à convicção de que era preciso agir. Não se viam como conspiradores, mas como protetores de uma herança milenar que, a seus olhos, estava sendo erodida por um idealismo espiritualista que, embora nobre, se mostrava perigosamente ingênuo diante das complexidades do governo de uma instituição global. O Santo Padre fala de fogo, de espírito, mas quem administra os seminários vazios? Quem responde às chancelarias que já não nos levam a sério? Quem acalma os fiéis confusos com a ausência de uma voz clara nos grandes debates do mundo? Teria desabafado um influente cardeal europeu, conhecido por sua habilidade diplomática e sua vasta rede de contatos, agora sentindo-se progressivamente isolado pelo novo ethos papal. Para ele, e para muitos como ele, a Igreja precisava de santos, sim, mas também de estadistas, de gestores capazes de navegar as águas turbulentas da geopolítica e da cultura contemporânea. E a poda espiritual de Leão XIV para este grupo começava a aparecer uma amputação de membros vitais. O desafio não se manifestava em confrontos diretos com o Papa. Leão XIV, com sua aura de profunda vida interior e sua capacidade de escuta que desarmava qualquer agressividade, tornava tais embates quase impossíveis. Ele recebia a todos, ouvia por longos períodos, seus olhos transparentes fixos no interlocutor, mas raramente entrava no terreno da dialética ou da negociação política. Respondia com parábolas, com citações dos padres do deserto, ou com um silêncio que convidava a um exame de consciência mais profundo do que qualquer argumento. E isso, para os cardeais habituados a um certo tipo de pragmatismo eclesiástico, era exasperador. A estratégia da facção crítica, portanto, tornou-se mais sutil, mais indireta. Começaram a vazar para setores específicos da imprensa. Aqueles mais simpáticos a uma visão tradicional e institucional da Igreja, notas de preocupação, artigos de opinião assinados por pseudônimos ou atribuídos a fontes vaticanas bem informadas, começaram a questionar a direção do pontificado. Falava-se de uma paralisia decisória, disfarçada de discernimento, de um isolamento espiritual que afastava o Papa da realidade concreta da Igreja Universal, de uma desvalorização da prudência em nome de um profetismo abstrato. Um dos pontos de maior tensão residia na reforma silenciosa da Cúria. A suspensão do projeto de reforma estrutural,
que por anos ocupara mentes e mesas de trabalho para dar lugar a um discernimento espiritual sem prazo definido, foi vista por muitos como um retrocesso. Estamos à deriva, comentou um cardeal responsável por um importante dicastério. Temos problemas urgentes, questões doutrinais que exigem clareza, desafios pastorais imensos. E o Santo Padre nos convida a rezar mais. Rezamos, eminência, sempre rezamos. Mas Deus também nos deu a razão para governar. As nomeações continuavam sendo um campo de batalha silencioso. Quando Leão XIV escolheu para a Congregação para a Doutrina da Fé, não um teólogo de renome acadêmico, mas um bispo missionário que passara 30 anos em aldeias remotas da Ásia, conhecido mais por sua piedade do que por suas publicações, o alarme soou em certos círculos. Viam nisso não uma valorização da experiência pastoral, mas um desprezo pela sofisticação intelectual necessária para enfrentar os complexos debates teológicos contemporâneos. Estamos substituindo a erudição pela simplicidade? Zrenia questionava-se em surdina. Isso não é humildade, é um risco. O Papa, por sua vez, parecia alheio, ou talvez superior, a essas manobras. Continuava seus dias em Santa Marta com a mesma rotina. Missa matutina sem câmeras, longas horas de oração em sua capela privada, refeições frugais, encontros pessoais onde mais ouvia do que falava. Quando assessores mais próximos, com genuína preocupação, lhe relatavam o crescente descontentamento, a formação de um bloco opositor, ele respondia com frases enigmáticas que, para alguns, eram de uma sabedoria profunda e, para outros, de uma desconexão preocupante. A igreja não é nossa, é de Cristo. Ele saberá separar o trigo do joio, teria dito a um secretário que lhe mostrava um artigo particularmente virulento. O barulho de fora não pode apagar a voz que fala dentro, mas o barulho aumentava. Houve um episódio particularmente revelador. Um grupo de 5 cardeais, representando diferentes geografias e sensibilidades, mas unidos por uma mesma apreensão, solicitou uma audiência formal. Foram recebidos na pequena biblioteca onde o Papa costumava trabalhar. Prepararam um documento, um memorando filial, como o chamaram, onde listavam, com respeito mas com firmeza, suas preocupações sobre a governabilidade da Igreja, a confusão doutrinal percebida em certos setores, a necessidade de uma presença papal mais assertiva no cenário mundial e, sobretudo, o perigo de um enfraquecimento das estruturas que, por séculos, haviam garantido a unidade e a missão da Igreja. Leão XIV ouviu-os por mais de 2 horas. Não interrompeu, não tomou notas. Apenas seus olhos, por vezes, pareciam se aprofundar, como se perscrutassem algo além das palavras ditas. Ao final da longa exposição, feita com a gravidade de quem sente o peso da história sobre os ombros, o Papa permaneceu em silêncio por vários minutos. A tensão na sala era palpável. Os cardeais esperavam uma defesa, uma explicação, talvez até uma repreensão. Então, Leão XIV falou, sua voz suave, quase um murmúrio, mas carregada de uma autoridade que não vinha do cargo, mas de outro lugar. Eminências, começou ele, agradeço vossas palavras. Percebo nelas o amor pela Igreja, o mesmo amor que rogo a Deus, incendeie meu pobre coração. Vossas preocupações são as minhas. Mas talvez o Senhor nos peça hoje, não para construir muros mais altos, mas para cavar poços mais fundos. Talvez Ele nos peça, não para falar mais alto ao mundo, mas para escutar mais atentamente sua voz no silêncio. As estruturas, por mais veneráveis que sejam, são como vasos. Se o vaso está vazio do óleo da graça, de que serve sua beleza ou sua solidez? Não houve debate. O Papa não refutou ponto por ponto, apenas ofereceu outra perspectiva, um convite a olhar para a crise não como um problema de gestão, mas como um chamado à conversão. Os cardeais saíram da audiência divididos. Alguns, tocados pela sinceridade e pela profundidade espiritual do Papa, sentiram-se interpelados em sua própria fé. Outros, porém, saíram ainda mais convictos de que Leão XIV, com toda a sua santidade pessoal, não compreendia a gravidade da situação, ou pior,
estava disposto a sacrificar a estabilidade institucional no altar de uma visão mística e particular. A crise, portanto, não era apenas de governo, mas de visão, de paradigma. De um lado, aqueles que viam a igreja primariamente como uma fortaleza a ser defendida, uma instituição a ser administrada com prudência e realismo, uma voz a ser ouvida com clareza e poder no concerto das nações. Do outro, um papa que parecia empenhado em despojá-la de tudo o que não fosse essencial, em reconduzi-la à sua fragilidade originária, à sua dependência radical de Deus, convencido de que só uma igreja pobre, orante e humilde poderia verdadeiramente evangelizar o mundo contemporâneo. As nomeações para o próximo consistório tornaram-se o novo foco de especulação e ansiedade. Seriam homens à imagem e semelhança do Papa, pastores desconhecidos de periferias esquecidas, monges contemplativos, homens de profunda vida interior e pouca experiência curial? Ou Leão XIV, percebendo a crescente oposição, faria alguma concessão, buscando equilibrar as forças, nomeando figuras mais alinhadas com a tradição institucional? O Papa, porém, seguia seu próprio ritmo, aparentemente imperturbável. Em uma homilia matinal, sem referir-se diretamente às tensões, mas com palavras que ecoaram significativamente nos ouvidos atentos, disse: "Quando o pastor decide limpar o redil, as ovelhas mais acostumadas à sujeira podem se inquietar. Mas a limpeza é para o bem de todas, para que o ar seja puro e a lã branca." A metáfora era clara e, para alguns, dolorosamente direta. Os corredores do Vaticano fervilhavam com sussurros. Falava-se de documentos sendo preparados, de possíveis correções fraternas públicas, um passo de extrema gravidade. A figura de Leão XIV, antes apenas desconcertante, tornava-se para alguns perigosa. Sua insistência em dissolver o poder para concentrar-se na oração era vista como uma abdicação de responsabilidade. Sua recusa em jogar o jogo político era interpretada como uma falha em proteger a igreja dos seus inimigos externos e, agora, internos. A suspensão temporária das canonizações, por exemplo, justificada pelo Papa como uma necessidade de revisar profundamente os critérios atuais e evitar que a pressa em elevar figuras populares aos altares esteja, diluindo a compreensão do martírio interior, foi recebida por alguns cardeais como um golpe na devoção popular e uma incompreensível interrupção de processos que levavam anos, às vezes décadas, de trabalho e estudo. Ele está paralisando a vida da igreja em nome de um purismo inatingível, confidenciou um prelado. A exigência de um dia inteiro de retiro pessoal mensal para os bispos, obrigatório, não opcional, focado em oração, silêncio e exame pessoal, embora bem recebida por muitos pastores como um bálsamo, era vista por alguns membros da cúria como uma ingerência excessiva e, para os mais céticos, como uma forma de desviar a atenção dos problemas reais de administração e doutrina. Leão XIV parecia, no entanto, cada vez mais determinado a seguir o caminho que discernira. Em uma carta pessoal, escrita à mão, a um dos cardeais mais críticos, que lhe expressara em particular seu profundo sofrimento pela situação da igreja, o Papa respondeu com uma ternura que desarmava, mas com uma firmeza que não cedia. "Meu irmão, também eu sofro ao ver a igreja ferida, mas pergunto-me se algumas de nossas feridas não vêm de termos confiado mais em nossas próprias forças do que na força daquele que acalma as tempestades. Talvez o Senhor nos peça para diminuir, para que ele possa crescer. Isso é doloroso para o nosso ego, para a nossa ânsia de controle, mas é o caminho do Evangelho." A crise no Vaticano não era, portanto, uma simples luta pelo poder, embora elementos disso estivessem presentes. Era, em sua essência, um confronto entre duas eclesiologias, duas formas de conceber a missão da igreja no mundo. De um lado, a igreja como instituição poderosa, bem organizada, influente, guardiã da ortodoxia e da tradição. Do outro, a igreja como mistério de comunhão, pequena semente, luz frágil no mundo, chamada a irradiar santidade mais por seu ser do que por seu fazer ou dizer. Leão XIV,
com seu silêncio ativo, com sua oração incessante, com sua coerência desconcertante, continuava a desafiar não apenas seus cardeais, mas toda a igreja a escolher qual caminho seguir. O terremoto iniciado por ele não cessara. Agora suas réplicas sacudiam os próprios alicerces do poder eclesial. E ninguém podia prever se a estrutura resistiria ou se, das ruínas de um certo modo de ser igreja, emergiria algo novo, mais frágil talvez, mas aos olhos do Papa, infinitamente mais autêntico e mais próximo do coração de Cristo. A tensão era palpável, o ar rarefeito. O Vaticano prendia a respiração, esperando o próximo movimento, a próxima palavra, o próximo silêncio de um Papa que não viera para administrar o existente, mas para deixar que o Espírito soprasse onde quisesse. Mesmo que isso significasse a agonia de estruturas veneráveis e o desconforto de seus mais zelosos guardiões. O silêncio que se seguiu à audiência dos 5 cardeais com Leão XIV não foi de paz, mas de uma trégua tensa, o ar pesado antes de uma nova fase da tempestade. Os corredores do Vaticano, antes apenas povoados por sussurros e conjecturas, agora vibravam com uma ansiedade quase palpável. A resposta do Papa, tão etérea e ao mesmo tempo tão penetrante. Talvez o Senhor nos peça hoje não para construir muros mais altos, mas para cavar poços mais fundos. Não havia dissipado as preocupações do grupo crítico. Pelo contrário, para alguns, confirmara seus piores temores. O pontífice navegava por águas místicas, enquanto a barca de Pedro era açoitada por ondas bem reais. A facção de cardeais, sentindo que o diálogo direto havia se mostrado infrutífero, começou a se articular de maneira mais orgânica, embora ainda discreta. Não se tratava de uma conspiração formal, com atas e juramentos, mas de uma convergência de apreensões e uma crescente convicção de que a passividade estratégica não era mais uma opção. Um dos cardeais mais idosos, um homem que servira sob 3 pontificados anteriores e era universalmente respeitado por sua erudição e prudência, tornou-se, quase que por consenso tácito, o ponto de referência desse grupo. Em seu apartamento, a poucos passos da Praça de São Pedro, as conversas se tornaram mais frequentes e mais francas. Discutiam-se não apenas os atos do Papa, mas suas omissões, seus silêncios interpretados como um vácuo de liderança em questões cruciais. Ele nos pede para escutar a voz de Deus no silêncio, argumentava um cardeal prefeito de uma importante congregação. Mas e a voz do povo de Deus que clama por direção? E os lobos que rondam o rebanho, enquanto o pastor parece absorto em contemplação? A nomeação iminente de novos cardeais era o catalisador dessa crescente inquietação. Listas extraoficiais circulavam, repletas de nomes desconhecidos para a maioria. Bispos de dioceses remotas, figuras conhecidas mais por sua vida de oração do que por sua experiência administrativa ou teológica de peso. Para o grupo crítico, cada nome aventado era mais uma prova da intenção de Leão XIV de moldar um colégio cardinalício à sua imagem e semelhança, diluindo a influência daqueles que representavam a continuidade e a solidez institucional. Paralelamente, o Papa Leão XIV, como se alheio a essas movimentações subterrâneas, intensificava sua poda espiritual. Uma de suas decisões mais recentes e que causou profundo mal-estar foi a carta enviada a todos os núncios apostólicos. Nela, com sua habitual linguagem despojada e direta, pedia que, na seleção de candidatos ao episcopado, se desse prioridade absoluta não à formação acadêmica ou às habilidades diplomáticas, mas a 3 critérios: uma vida de oração comprovada, um amor tangível pelos pobres e a capacidade de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. Ele acrescentou uma frase que ressoou como uma advertência: precisamos de menos príncipes e mais pastores, menos gestores e mais pais. Para muitos núncios, essa diretriz era uma revolução copernicana. Para os cardeais da Cúria, era mais um passo no desmantelamento de um sistema que, com seus defeitos, garantira por séculos a qualidade e a preparação dos líderes da Igreja. Ele está nos pedindo para encontrar santos anônimos e colocá-los à frente de dioceses complexas que exigem visão estratégica,
capacidade de diálogo com o poder civil e um profundo conhecimento canônico e teológico. Swingou um cardeal durante uma das reuniões no apartamento de seu colega mais velho. Isso é buscar o colapso. A resposta de Leão XIV a essas preocupações, quando chegavam aos seus ouvidos, continuava no mesmo tom. Durante uma pequena reunião com os chefes de dicastério, após um deles ter ousado expressar a dificuldade de implementar as novas diretrizes para a escolha de bispos, o Papa simplesmente comentou: se a Igreja primitiva tivesse esperado por candidatos com doutorados em teologia e gestão, os apóstolos jamais teriam sido escolhidos. Eles tinham apenas o fogo do Espírito e o amor por Cristo. É esse fogo que precisamos reencontrar. O fogo de Leão XIV, no entanto, parecia para alguns um incêndio descontrolado. A crise se aprofundou quando um documento, claramente elaborado por um grupo de teólogos e canonistas alinhados com os cardeais críticos, começou a circular reservadamente. Intitulava-se Considerações sobre os perigos atuais para a unidade e a doutrina da Igreja. Não mencionava o Papa pelo nome, mas cada parágrafo era uma crítica velada às suas ações e omissões. A desvalorização da tradição magisterial recente, o perigo de um subjetivismo espiritualista, a erosão da autoridade episcopal em favor de um centralismo papal paradoxalmente difuso, a confusão gerada pela falta de clareza em pronunciamentos e gestos. O documento era uma peça de retórica eclesiástica sofisticada, destinada a ser lida nas entrelinhas. Propunha um diálogo respeitoso, mas firme, para ajudar o Santo Padre a reconsiderar certos caminhos que poderiam levar a Igreja a uma crise sem precedentes. Era, na prática, um ultimato velado, um chamado à resistência intelectual e espiritual. Quando uma cópia chegou às mãos de Leão XIV, através de um colaborador leal, ele a leu em silêncio. Seu rosto não demonstrou surpresa nem ira. Ao terminar, apenas suspirou e disse ao seu secretário: orem por eles. E orem por mim. A noite escura da Igreja pode ser longa, mas a aurora sempre chega. Longe de recuar, o Papa parecia encontrar nessas adversidades uma confirmação de seu caminho. Anunciou uma jornada de jejum e oração por todas na Igreja, para discernir a vontade de Deus em tempos de provação. Convidou todos os fiéis a se unirem a ele. No deserto, onde a voz de Deus se torna mais clara e o coração do homem mais puro. Para os seus apoiadores, cada vez mais numerosos entre o clero jovem e os movimentos leigos que se sentiam representados por sua autenticidade, era mais um gesto profético. Para seus críticos, era uma fuga da realidade, uma tentativa de responder a problemas concretos com soluções espirituais abstratas. A tensão atingiu um novo pico durante uma reunião preparatória para o próximo Sínodo dos Bispos. O tema, proposto pelo Papa, era a sinodalidade e o primado, caminhar juntos sob a guia do Espírito. Um cardeal, conhecido por sua franqueza, tomou a palavra e, com a voz embargada pela emoção, mas firme, dirigiu-se ao Papa. Santo Padre, falamos de caminhar juntos, mas muitos de nós sentimos que estamos caminhando no escuro, sem uma direção clara, ou pior, que a direção nos leva a um precipício. A Igreja precisa de Pedro para confirmar os irmãos na fé, não para lançá-los em um mar de incertezas. Com todo o respeito filial, pedimos clareza, pedimos segurança doutrinal, pedimos que o leme seja firme. Um silêncio glacial tomou conta da sala. Todos os olhos se voltaram para Leão XIV. Ele permaneceu imóvel por um instante, depois olhou para o cardeal com uma expressão de profunda tristeza, mas também de inabalável serenidade. Eminência, respondeu ele, a única segurança da Igreja não está em Pedro, mas em Cristo. Pedro também duvidou, também afundou quando tirou os olhos do Mestre. Talvez o Senhor nos permita sentir o medo das ondas, para que aprendamos a confiar menos em nossas próprias forças e mais na sua mão estendida. A clareza que buscamos não virá de fórmulas humanas, mas da docilidade ao Espírito, que sopra onde quer e nos guia, por vezes, por caminhos que nossa